gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. E no episódio de hoje você vai conhecer a Marina Mello, da SolarSeg, empresa integradora que atua em Varginha, em Minas Gerais. Marina, seja muito bem-vinda aqui no Boteco Solar. Para mim está sendo muito especial ter você aqui no episódio, porque eu achei que a sua história ela envolve não só superação, mas muita dedicação também. E nesse contexto, né, saber, mesmo que seja ali por alto, que eu sei que os detalhes mesmo, né, de cada história acaba ficando na nossa memória, acaba ficando para a gente, né? E em muitos momentos é até difícil compartilhar experiências que a gente já vivenciou, que só a gente sabe que passou, mas para mim está sendo assim um presente, tanto conhecer a sua história, quanto ter você aqui. Seja muito bem-vinda, Marina. Muito obrigada, Tati. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história. É uma experiência única para mim e eu espero poder contribuir, que eu consiga incentivar muitas pessoas que às vezes estão passando pelos mesmos problemas que eu já passei, as mesmas dificuldades, e a gente consiga aí compartilhar muita história junto também. Com certeza você vai acabar inspirando muitas pessoas aqui. Eu vou dar uma breve introdução, pessoal, mas a Marina ela passou ali por uma transição, né? Que eu acho que boa parte de vocês, ou algumas pessoas já me relataram que já passaram, né? Que é aquela transição assim do trabalho de CLT para você empreender e qual decisão você tomar. É um período que o pessoal fica ali, né? Numa, como é que eu posso dizer? Numa aflição para decidir, né? E Marina, não vou nem contar mais nada, né? Chega de spoiler. Conta um pouquinho pra gente como é que você começou no setor, da onde que veio essa vontade assim de estar ali no setor fotovoltaico? Na verdade, foi tudo muito de surpresa, até mesmo para mim. Até os meus 18 anos, até a parte do ensino médio, a, a Marina mesmo queria fazer medicina. Era totalmente fora do ramo, totalmente fora de todas as expectativas que até mesmo a família tinha em cima. E a parte de fotovoltaica mesmo veio pelo nome do curso que eu estava entrando, que envolvia renováveis. E o contato em si mesmo com o estágio, com as empresas que eu fui trabalhando, que foi me dando acesso a conhecer um pouquinho mais sobre a fotovoltaica, e a partir desse contato que teve o amor, que teve a dedicação, os aprendizados, e a partir desse momento foi onde eu decidi realmente ficar no ramo de fotovoltaica. Eu tive acesso a outras fontes de energia, sejam elas consideradas limpas ou não, termoelétrica, as hidrelétricas, tudo isso eu tive contato no curso de graduação que eu fiz, mas com certeza a paixão mesmo veio com a prática. A partir do momento que eu comecei a conversar com pessoas, que eu fui descobrindo o potencial que o solar tem no nosso meio, o potencial de crescimento que a gente tem e o quão importante isso vai se tornar futuramente. Então, foi a partir dali que surgiu o meu interesse pela energia fotovoltaica. Que massa, Mari. E eu lembro que eu tinha visto também na sua história, né? Que o que ponto que me chamou a atenção é que você acabou fazendo seu estágio, né, da época da graduação, e não foi aqui no Brasil, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho com o pessoal dessa fase, né, que você passou e como que foi para você. Porque eu achei que é importante a gente falar sobre isso, até para inspirar outras mulheres, porque eu achei que nessa parte você acabou detalhando bastante coisas, como você se sentiu nesse momento. E se você puder compartilhar com a gente, seria ótimo. Claro, claro. Eu comecei a faculdade em 2012 e na divisa com o Uruguai, numa cidade que chama Bagé, no Rio Grande do Sul, bem distante da minha terra natal. E comecei o curso sem nenhuma noção do que realmente seria o curso. Foi apenas uma atração, uma visão de futuro que eu tive, porque o nome da faculdade, o nome do curso era Engenharia de Energias Renováveis. Então, comecei ali meio bem perdida do que seria, mas embora
muito perdida, eu sempre fui muito focada. Eu chego a me considerar bem teimosa, porque quando eu tenho os meus desafios, eu posso até achar que eu não dou conta, ou eu posso até não querer o resultado final, mas eu sou o tipo de pessoa que teimosa, que vai até o final, mesmo que seja de birra, só para mostrar para mim mesma que eu sou capaz. Então, comecei a faculdade, e os desafios das matérias e tudo mais, eu acabei fazendo o curso mais rápido do que o que era previsto. Então, nesse meio tempo, com o desenvolvimento que eu tive dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de de receber a bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Ali seriam 18 meses, né, um ano e meio no exterior. A bolsa que eu recebi seria para Detroit, bem no norte dos Estados Unidos, no estado de Michigan, e seriam 18 meses que o governo estaria disponibilizando bolsa, com moradia, alimentação, inclusive o estudo da engenharia lá na universidade chama Wayne State University. E na época eu era muito nova, eu tinha 19 anos, meus pais me incentivaram muito, vai sim, você vai crescer muito, e consegui essa bolsa e fui lá fazer a faculdade na Wayne State. E chegando lá, como sempre, sempre buscando muitas coisas novas, e eu queria também viajar, eu queria conhecer lugares lá, eu consegui um estágio numa empresa na Califórnia, que até era o principal estado que eu gostaria de conhecer. E consegui esse estágio, até não era remunerado, e tive muito apoio até de uma funcionária da empresa, que me aceitou receber por um tempo na casa dela, e fiz a mudança de Detroit para Califórnia. Essa empresa, até no começo, eu acho, o que eu senti um pouco deles é que seria quase que uma solidariedade em receber uma mulher dentro da empresa, uma mulher brasileira, que não tinha terminado a faculdade ainda, e senti, assim, até um preconceito muito forte nesse sentido, e ali eu tinha que mostrar o que eu era capaz de verdade. A empresa hoje ela ainda é voltada para solar, ela tem um ramo tanto de on-grid quanto off-grid, e ali eles me deram um espaço, seria como se fosse para servir um cafezinho para as pessoas que estavam ali. E o meu estágio foi muito desafiador, porque eu tinha que conquistar o meu espaço dentro dali, eu tinha que mostrar o que eu era capaz, embora eu estivesse no começo do curso e não soubesse muita coisa. Eu comecei a xeretar, comecei a ver o que as pessoas... ter o contato com o AutoCAD e fazer serviços, mesmo que não fossem me pedidos, comecei a fazer para poder aprender. E acabei dando um pouco de sorte, porque tinha um engenheiro lá que estava se desvinculando da empresa, deixando a empresa bem na mão, e eles ficaram desesperados com a situação. Como que a gente vai conseguir lidar com tantos projetos sem com um funcionário a menos, com um engenheiro a menos? Foi onde eu consegui a oportunidade, eu comecei a fazer, acabei surpreendendo eles. Comecei o que era, na época, assim, esperado para serem feito em 2 meses, eu acabei fazendo em 15 dias. Eu praticamente não tinha vida, eu levava o computador para casa, eu fazia... eu nem fazia horário de almoço, nada, eu realmente queria mostrar o que eu tinha para oferecer e o quanto eu queria aprender ali. E acabei super dando conta, aprendi muito, comecei a ficar assim, fera no AutoCAD, e foi quando eu recebi a minha primeira bolsa no estágio remunerado, eu recebi essa gratificação deles, na época era um valor bem, assim, irrisório, né, para eles, era coisa de $300 na época, e aquilo me motivou de uma forma, assim, surpreendente. Eu imagino. E eu queria mais, eu queria muito mais, eu queria conhecer, eu queria saber de outras áreas. Então, consegui fazer todos os projetos, adiantei coisas que eram para semanas seguintes, e cheguei para o dono da empresa
e falei para ele, falei, olha, eu sei que meu inglês ainda é bem cru, eu sei que a minha engenharia é bem superficial perto do que vocês realmente estão acostumados, mas eu estou aqui para aprender. Eu quero a oportunidade de conhecer as outras áreas da empresa também. Será que seria possível? Vocês me permitiriam isso? E até com uma certa relutância, ele autorizou as saídas minhas da empresa para poder acompanhar as instalações. Nossa, que Mas legal. assim, com a Você... condição de que eu não pusesse a mão em nada, não subisse em telhado, Pera, que eu pera, fosse pera. Eu só falei que legal e depois já não, já vou retirar o meu legal, tá? é, as dificuldades, principalmente para uma mulher na engenharia, ela às vezes a gente não percebe tão nitidamente, mas no exterior ela ainda é maior. Eu já passei por vários momentos assim das pessoas realmente falarem de uma forma bem explícita de você não é capaz, vamos deixar que um homem faz isso. E lá eu consegui, eu tinha que provar isso muito mais, porque além de tudo eu ainda era brasileira, o que para eles é assim, bem desmerecido, sabe? Então, comecei a participar das instalações também, e com todos os equipamentos de segurança e tudo mais. Na hora que eles foram ver, eu estava fazendo instalação, eu estava em cima de telhado. E era assim, bem desafiador, porque era o deserto da Califórnia, 53 graus, 55 graus, e ali eu em cima, eu puxando placa, eu apertando parafuso, instalando inversor, configurando. Então, foi uma experiência incrível, incrível. No final do estágio, também tive acesso a conhecer, eles estavam começando o ramo de off-grid, com muito investimento na parte de veículos elétricos, era bem, isso em 2015, mais ou menos, era alguma coisa muito à frente do Brasil. Então, assim, a minha experiência no exterior foi incrível, foi muito desafiadora. O meu estágio lá foi super desafiador, tanto para a parte pessoal, né, de ter que abrir mão de certos confortos, de certas ideias que eu tinha aqui no Brasil, para poder aprender. E foi muito válido, tanto no pessoal quanto no profissional. Foi realmente sensacional. Não, incrível, Mari. E eu consigo imaginar, assim, né? Imaginar só, né? Esses desafios aí que você está falando, né? Poxa, eu tive em alguns momentos, quando a gente resume, né? Eu falo isso porque eu também, ali na área da engenharia civil, né? Tem alguns momentos que a gente passa e que, às vezes, a gente fica assim, ah, passou, né? Mas quando a gente olha para trás com uma maturidade diferente, a gente vê que em determinados momentos a gente foi muito forte, né? A gente acabou passando por situações que muitas vezes a gente nem conseguia identificar, né, se era errado ou não. Eu até gosto muito de participar da Rede Messol por isso, né? Você acaba aprendendo com situações, você acaba ouvindo outras mulheres, e a gente acaba percebendo que muita coisa que a gente deixou passar, porque a gente achava que era normal, não é normal, sabe? É. E ouvir você falando assim, dá para a gente ter uma ideia, né, do que você passou, mas na real mesmo, só você sabe o que você passou, né? E o que tem de mais incrível, assim, na sua história, não, nem começou, né? Por enquanto a gente está falando só do começo mesmo. Depois, né, que você voltou para o Brasil, né, teve um período aí que você voltou a morar ali no Sul, né, se eu não me engano. Depois você voltou para Varginha. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como é que de fato você entrou ali na Solar, falando de trabalho mesmo. Certo. Eu gosto muito de contar essas dificuldades, porque até quando eu entrei na faculdade, a quantidade de mulheres no mercado era muito pequeno, né? Era quase que irrisório, era difícil achar uma pessoa, uma mulher engenheira, ou uma mulher que se interessasse pelo ramo. Então, assim, Verdade. realmente é muito. Eu gosto de contar como uma forma de incentivo. Sempre vai ter muita dificuldade, tem para homens também, né? Independente disso, mas o mercado que a gente está atuando, a gente tem dificuldades, mas a gente tem que saber que a gente dá conta. E que as dificuldades, elas passam batidas depois que a gente olha para trás e fala assim, nossa, foi mais, assim, muito mais
vantajoso, eu tirei muito mais proveito disso tudo do que as dificuldades no momento, assim, os choros, as lágrimas que a gente derrubou. Então, é por isso que eu gosto de contar, principalmente dessa parte de preconceito que a gente tem, porque vai encontrar, sim. E depois que eu voltei, né, no caso, voltando à sua pergunta, quando eu voltei para os Estados, voltei dos Estados Unidos, eu voltei para o Rio Grande do Sul para conseguir finalizar a faculdade, a parte de a engenharia, e voltei para Minas depois, após terminar a faculdade, não consegui ser um campo bem agrícola, a cidade que eu morava, e não tinha muitas oportunidades, não tinha empresas lá que atuavam no mercado que eu estava. E eu achava inexperiente para abrir alguma coisa ali. Então eu resolvi voltar para Minas. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão pra trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim, essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. E nesse período de transição, desde o momento de TCC, toda a vida que eu estava deixando para trás, tinha um relacionamento, tinha casa montada, amigos, né? Acaba que o psicológico, o emocional pesou muito, e eu passei um período bem difícil. E graças a Deus, eu sou muito grata aos meus pais. A minha mãe me deu um apoio emocional muito forte, me acolheu de novo em casa. E meu pai, sempre muito calmo, muito ponderado, virou e falou para mim: eu sempre te incentivei a estudar. Por que que você não procura algo para você se especializar mais, para você ser mais, para você conhecer mais? E a partir disso, com a ideia mesmo do meu pai, ele virou. Eu comecei a pesquisar sobre mestrado, que seria uma outra oportunidade, ensinar, poder passar o que eu tinha às outras pessoas. E nesse período, eu vi a oportunidade do mestrado em energia na Universidade Federal do ABC. E me matriculei, comecei a passar pelo processo seletivo e consegui a vaga dentro da Federal do ABC. E me mudei, fui de volta, mais uma vez fiz uma mudança, fui morar na cidade de Santo André, e onde eu dei início ao meu mestrado. E a partir dali já foi um outro desafio, porque embora era muito menos carga horária de estudo, e era um momento que eu já me sentia pressionada, que eu já me pressionava, eu mesma sentia a pressão e colocava a pressão em mim de que eu precisaria estar trabalhando, eu precisaria estar vivendo por mim mesma, que eu não podia continuar dependendo dos meus pais para sempre, ou estudando para sempre. Então, dentro do mestrado mesmo, eu comecei uma outra especialização, eu fiz engenharia de segurança do trabalho, procurar emprego. O primeiro emprego que eu tive, ela foi numa franquia, hoje tem mais de 300 unidades no Brasil, espalhadas pelo Brasil todo, e foi uma oportunidade incrível, e foi totalmente diferente do meu estágio, porque o meu estágio eu tive acesso à parte técnica, tanto a instalação quanto a parte de projeto. E nessa empresa que eu comecei a trabalhar, é, eu já era. E foi para mim, eu acho que o maior desafio foi em relação a como a Marina se comporta diante de outras pessoas. Porque para mim sempre foi muito fácil ficar numa sala fazendo projetos e lidando somente com o computador. A partir do momento que eu tive que sair, colocar a cara a tapa, ser simpática, convencer pessoas, mostrar o que eu sabia, ali foi, eu diria que assim, um dos maiores desafios profissionais que eu tive. Eu E imagino, nesse. Mari. Mas É, na franquia, só para deixar claro para o pessoal, né? Na franquia você já atuava ali com a parte de vendas, né? isso, na parte de vendas. Porque Então, no estágio, sim, era bem técnico. Era sim, projeto sim. e instalação. Agora, nessa franquia, era somente a parte de vendas. É mais Essa desafio. franquia. É, essa franquia, ela tem um a matriz dela já tem toda a equipe de engenheiros que fazem os projetos. Então, a minha parte dentro da minha contratação, sim,
muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa bem fechada, uma pessoa bem quieta, não era muito assim de chegar conversando, de chegar sorrindo. Então, eu fiz vários cursos de vendas, a própria empresa me proporcionou esses cursos para que eu conseguisse transmitir o conhecimento que eu tinha adquirido tanto no estágio quanto na faculdade. E foi assim, foi sensacional. Passei um ano nessa empresa, que foi até o momento que a gente entrou na pandemia. E ali começaram de novo outros desafios, outras mudanças e tudo mais. Eu imagino, né, essa questão assim da venda, como é que foi difícil, porque eu falo até por mim, né? Quando a gente se forma ali na engenharia, a gente vai meio quadrado para o mercado, né? A gente não tem muita noção, assim, eu até brinco com o pessoal, né? A gente não tem muito molejo, né? Aquela coisa de jogo de cintura para conversar com o pessoal e tal. E a venda de energia solar, ela é uma venda consultiva, né? Então, acaba ajudando em alguns pontos, porque a gente consegue explicar o sistema, né? A gente explica ali o investimento, a gente consegue fazer algo mais elaborado, mas falta ali o borogodó, né? Em algumas vendas. Eu lembro que eu acho que, se eu não me engano, eu tinha visto na sua história a questão da carisma, né? Você tinha falado assim, poxa, essa questão da postura, da carisma, de você ser receptivo com as pessoas. E nesse contexto, Mário, eu queria que você comentasse para a gente se você lembra da sua primeira venda. Você lembra? Opa, pera aí que a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do Boté. Lembrar aos amigos integradores sobre a pesquisa de GD da Greener. Ah, esse recado é importante, hein? O objetivo dessa pesquisa é coletar dados de integradores fotovoltaicos de todo o Brasil e compartilhar gratuitamente um estudo completo sobre a evolução e tendências do mercado fotovoltaico na geração distribuída. Como é que o mercado evoluiu em termos de preço, vendas e eficiência nesse primeiro semestre? Como estão as instalações considerando a chegada da Lei 14.300? Bora descobrir junto? Participe da pesquisa de GD da Greener e ajude a construir um mercado mais transparente, estratégico e assertivo. Acesse www.greener.com.br. Eu conto com você, hein? Vamos juntos fomentar o mercado solar no Brasil. Eu lembro, nossa, chega a ser engraçado. Porque a própria faculdade de exatas, né, ela te ensina a ser muito calculista. Eu sentava para estudar e eram cálculos e cálculos, virando a noite sozinha estudando. E nessa minha primeira venda, o meu conhecimento técnico era, assim, bem considerável, mas o carisma realmente falhava muito. E a minha primeira venda, ela é bem alternativo. E quando eu fui recebi a ligação do dono dessa franquia, ele falou: Marina, tem uma visita para você fazer em São Bernardo do Campo, eles vão estar te esperando lá em tal horário. E peguei meu carro, cheguei na casa do cliente, a pessoa assim, com roupa de tipo hippie, sabe? E comecei a conversar, bem técnica, bem quase que num monólogo, explicando o que era energia solar, como que ficava, se eu pegando as medidas para poder fazer um orçamento. A pessoa virou para mim e parou, olhou para essa parte técnica até não me interessa. Eu queria que você me falasse sobre o ambiental. Eu Eita! parei, eu parei, pensei. Eu falei, não, é uma energia limpa, é renovável, 80% de garantia de eficiência, mas e depois? O que a gente faz com esses painéis? Se um dia ele estragar, como seria a reciclagem deles? E sabe quando são perguntas que nenhum cliente, nenhum Na orçamento vida tinha. você sonha. Não, porque geralmente as pessoas estão acostumadas a pensar no payback, né? No retorno financeiro que você tem, na economia que você vai ter. Então, as perguntas que eu sempre tinha nos orçamentos não eram compatíveis com as perguntas que estavam sendo feitas ali para mim naquela hora.
e perguntou sobre emissão de gás carbônico, quanto que deixaria de estar emitindo. Então, foi assim, foi cômico, foi muito engraçado. E, ao mesmo tempo, eu tive que pesquisar muito para poder responder com precisão, porque ali eu não queria estar enganando o cliente, eu queria estar mostrando para o cliente que eu sei, que eu sou confiável, que eu tenho competência para atender eles, e que o sistema estaria atendendo eles tanto de uma forma de economia quanto no ambiental, que era algo que eles priorizavam tanto. Então, foi assim, foi definitivamente foi super dinâmico, foi super agradável, e a gente criou até um vínculo depois. Até hoje eu tenho retorno deles, de como eles estão satisfeitos, até por eu mostrar para eles que eu estava aprendendo com eles também. Essa foi a minha primeira venda. Foi um projeto residencial, até um projeto bem pequeno, era uma coisa de 8 painéis, 8 módulos, e foi totalmente fora dos padrões. Com certeza foi muito legal. Já começa com aprendizado, né, Mari? Foi. E deixa eu só Era diferente de tudo que eu tinha treinado. Eu imagino. E só para recapitular, né? Então você saiu, voltou para Varginha, você achou essa franquia, né? Trabalhou com eles. E como é que você chegou ali no empreendedorismo? Então, quando começou a pandemia, a empresa, em Santo André, nenhum estabelecimento podia estar de portas abertas. E como eu atendia diretamente o cliente presencial, para fazer até as medições, orçamentos, aquele momento, aquilo foi interrompido. Eu não podia mais visitar os clientes. Então, o proprietário da empresa chegou para mim e falou: olha, Marina, eu gosto muito de você, mas a gente vai ter que dar um tempo nessa parceria para saber o que vai acontecer. Gente, ele tá bravo. Hoje, de home office, estou tendo participações especiais aqui. Fica tranquilo. Como é que é o nome? Eu tenho três cachorrinhos. Gente, como é que é o nome dessa cambada? Eu tenho o Gael, a Kiara e a Cacau. Olha São só. 3 Yorkshires adotados. Gente, latindo desse jeito, achei que era um pincher. Mas é quase, viu? Eles pedem desculpa pela interrupção aí. Imagina, boteca para todo mundo. Mas, recapitulando, com a pandemia, eles falaram que não ia poder continuar pagando o meu salário e que a gente teria que dar uma pausa, e quando tudo retornasse, a gente voltava à nossa parceria, ao serviço mesmo. E eu estava em Santo André, morando de frente à faculdade, e sem serviço, sem emprego. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? A universidade virou um hospital de campanha. Então, a gente sem saber o que era Covid, quão arriscado era aquilo, minha mãe pegou e falou, Marina, vem embora. Você vai estar economizando, o custo de vida em São Paulo é muito alto, e aqui você vai estar mais segura em casa. Juntei minhas malas de novo, na época eu já tinha o Gael, peguei meu cachorro, peguei as minhas roupas e voltei para Minas. E ali eu tive um processo também de readaptação, até que eu recebi uma proposta para ser parceira numa empresa daqui de Varginha. Essa empresa, ela atua no segmento de informática e segurança residencial. Era totalmente distante do que eu já havia aprendido, mas surgiu a oportunidade de a gente fazer uma parceria, seria uma sociedade. E topei, né? Ali, como se diz, todo aprendizado seria válido. Comecei a trabalhar com eles, não tinha nada da parte de engenharia, de engenharia ou de energia, muito menos fotovoltaica, e eu abri um setor ali dentro daquela empresa. Comecei contatos com fornecedores, comecei todos os trâmites na parte de realmente abrir uma empresa para poder atuar com o KNAI certo, para poder comprar o material certo. E
eu nunca tinha tido até acesso à compra de materiais, né? Então, comecei a estudar, comecei a abrir fornecedor, procurar uma equipe de instalação que fosse confiável e trabalhasse dentro dos padrões que eu esperava. E dentro de todo esse período de construção da empresa, comecei também a prospecção de clientes. E quando estava dando tudo certo, que os lucros começaram a aparecer, acho que um pouco de ambição, o proprietário chegou e virou e falou: olha, Marina, a partir de hoje, nós não somos mais sócios. A gente não vai ter mais vínculo como sociedade. A gente vai ter, se você quiser, você vai ser funcionária. Você assim, vai ser do vendedora. Nada. Do nada. Meu Deus! Então, nós não vamos mais ser sócios, não vai ser 50% do lucro para cada. Embora você atue, você faça tudo na parte de energia, a empresa é minha. Então, vamos mudar isso. E se você quiser, eu te contrato como vendedora, ganhando o salário e a comissão de 1%. E a gente continua trabalhando da mesma forma, você faz tudo. Aquilo, para mim, foi inadmissível. Eu falei, como assim? Eu estudei tanto tempo, 8 anos estudando, tive experiências, desafios, aprendi, errei muito, para chegar aqui e ganhar 1%. Eu falei, 99% do lucro para uma pessoa que não sabe nem o que é fotovoltaica, né? E não, ali foi para mim a gota d'água. Eu falei, não, estou indo embora. Lógico que teriam outros profissionais para ocupar o meu lugar, mas nenhum aceitaria essa proposta, digamos assim, ridícula, né? E fechamos num período de tempo uma comissão de 20%. Fiquei trabalhando lá, realmente aprendi muito, sou muito grata pelas oportunidades, pelos clientes que a gente adquiriu nesse tempo, mas a gente quer sempre crescer, a gente quer sempre explorar novos horizontes. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não consigo me contentar com... Eu não consigo ficar na estabilidade e achar que aquilo tudo está sempre bom. Eu quero sempre crescer, eu quero sempre ser melhor do que eu fui um dia atrás. E como eu já estava com a empresa aberta para poder atuar dentro da empresa que eu estava trabalhando, eu falei, não, então agora, se eu estudei, se eu sou capaz de fazer tudo para uma pessoa, eu vou fazer isso por mim. Então, foi aonde que eu resolvi investir na minha empresa, investir em mim, investir nos meus clientes, fazer os meus clientes e fazer todo o passo a passo realmente para a Marina, para a empresa da Marina. Então, foi esse o trajeto para chegar até onde eu estou hoje, com a minha empresa, dona do meu próprio negócio. Nossa, Mari, mas essa situação aí é complicada, né? A gente entra aqui numa onda de hashtag gratidão, né? Por tudo que aprendeu, por tudo que vivenciou, porque tudo que a gente vivencia, tanto ruim quanto bom, é uma chance da gente aprender, né? Uma oportunidade. Mas nesse caso, assim, eu ainda tô passada com essa proposta aí, né? Mas, enfim, a gente viu aqui em outros episódios, né? Que sociedade é uma coisa complicada, né? E tem que... Quem está ouvindo a gente aí, já acompanha o Boteco, sabe como é que é. A gente tem que amarrar tudo direitinho para não ter esse tipo de complicação depois. E vem Com cá, certeza. pensando hoje assim na sua empresa, né? Para você, eu sei que você já tá tocando projetos novos, né? Projetos desafiadores, já vi que você já está tocando estrutura de solo também, né? Projetos maiores. Eu fico muito feliz, sabe, de ver a sua trajetória, né? Ou melhor, de ouvir e perceber que hoje você está ali, foco na Marina e está conseguindo galgar ali, sabe, muitas vitórias e você consegue também transpassar para a gente, né? Não sei se todo mundo... Depois eu quero ver o feedback da galera, mas você passa para a gente também muita segurança, no sentido assim, o que eu tinha que passar eu passei, mas eu estou aqui, firme e forte. É muito emocionante, assim, ouvir uma pessoa como você, sabe? Mais uma vez, fico muito grata de ter você aqui. E eu estou um pouco curiosa para saber aqui a quem ou a que você brindaria hoje, hein? Nossa, eu acho que eu não preciso nem pensar sobre o meu brinde. Eu tenho hoje pessoas que participaram dessa trajetória,
mas com certeza o meu brinde especial, chego até a emocionar, vai a minha mãe, que sempre me apoiou em todos os sentidos, como filha, como mulher, como profissional. O apoio dela, sem ela, não existiria a Marina que é hoje. E eu brindaria ao meu pai, que sempre foi a meu ponto de calmaria e o meu ponto de sabedoria, porque às vezes na calma de tudo que estava acontecendo, de todas as turbulências, ele sempre falou: minha filha, os momentos bons sempre passam e os ruins também, então confie em você, segue em frente. E com certeza aos meus irmãos, porque eu tenho 3 irmãos, e o Pedro, o Bernardo e a Eveline, porque com certeza eu fiz muito e tudo que eu faço é pensando em ser um orgulho para eles, que eles se espelhem em mim. Então, um brinde à minha família, a essas pessoas que sempre estiveram ao meu lado e continuam, porque até hoje eles puxam minha orelha e eles me apoiam em tudo que eu preciso. Incrível, o Com brinde certeza, tá meu brinde feito. para eles. Incrível, Mari. Muito obrigada por ter participado do podcast. Eu adorei te conhecer. Eu senti assim que a sua história pode até inspirar e também trazer aqui mais mulheres para a Solar, para empreender, para ter coragem. Eu até vou abrir o momento, abrir o coração aqui para vocês, né? Todo mundo sabe que desde quando eu comecei o podcast, eu sempre frisei muito, né, essa questão da gente ter mulheres participando aqui também, que eu sempre nunca achei justo, né, ter só integrador, só homem, né, sendo que tem outras mulheres empreendendo na Solar também. Eu tento fazer, né, um episódio mulher, outro episódio homem, não sei se todo mundo já percebeu, mas tem sido cada vez mais difícil achar mulheres empreendedoras, sabe? E eu vejo, né, que se eu trouxer mais mulheres aqui, mais mulheres vão ser ouvidas, mais mulheres vão inspirar outras mulheres a entrar no setor. E eu acho que essa rede, né, que a gente está formando aqui de integradores do bem acaba fortalecendo, né, que novas pessoas entrem no setor realmente e consigam ali ajudar a gente a fomentar com qualidade, com profissionalismo e encontrar pessoas como você é muito bom. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Boteco, viu? Eu que tenho que agradecer, para mim foi uma experiência única. Sempre agrega muito valor, agrega conhecimento. Eu tive o conhecimento do Boteco Solar, aprendi com as histórias dos podcasts anteriores. Eu me coloco à disposição a todas as mulheres que quiserem me conhecer, que quiserem saber, que quiserem tirar alguma dúvida, até mesmo os homens que quiserem trocar experiências de tudo que a gente já viveu nesse mercado. Com certeza eu estou muito aberta a isso. E eu agradeço muito a oportunidade, Tati. Com certeza, para mim, é um marco na minha história, mais um momento em que eu posso compartilhar, é uma história que eu posso contar, e me faz ter certeza de que eu estou no caminho certo, de que a minha história, que tudo que eu passei e tudo que eu ainda vou passar, com certeza agrega muito, tanto para mim quanto para as outras pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade, por me ouvir, por querer saber um pouquinho da minha história. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades aqui também. Com certeza. Sendo Minas, eu tô aí. Vai ser um prazer te receber aqui. Todo mundo que estiver passando por Varginha ou aqui pela região, se quiser tomar um drink, se quiser sair para conhecer um pouquinho daqui da nossa região, os nossos projetos, vai ser um prazer receber vocês. Mari, o jeito é ter um boteco solar em cada cidade, em cada estado, hein, gente? Uma hora nós vamos ter que reunir a galera toda, todo mundo que participou do podcast, e comemorar essa trajetória nossa. Olha, eu não posso dar muito spoiler, tá, gente? Mas em breve esse momento chegará. Ai, obrigada, que delícia! Mari! Muito obrigada! E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar. E se você também quer contar a sua história, não deixe de entrar em contato comigo. Eu aproveito aqui o espaço para convidar você que está nos ouvindo a conhecer a Rede Missol, Rede Brasileira de Mulheres em Energia Solar. Nós temos que ter mais mulheres na Solar. Até a próxima, hein?